Ok, amém, amém, né? Eu gosto muito desse louvor e eu coloquei ele porque esse é o desejo do Senhor nessa noite, né? Que você seja inundado pela presença dele nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha encher a sua casa aí onde você está, né? E que Deus fale ao seu coração nessa noite, né? Que vocês entendam, uma vez mais eu sempre gosto de falar que não sou eu, não é a Sheila apenas que senta para poder dedicar esse tempo para vocês. Nós pagamos um preço de nos encher da presença do Espírito Santo e clamamos a ajuda deles, porque sem o Espírito de Deus nós não somos capazes, né, de derramar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? O estudo dessa semana diz Vencendo em Tempos Difíceis, né? E o texto-chave que está em Abacuque 3, 17 e 19 diz assim: Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Ao diretor de música para meus é o diretor de música de instrumentos para meus instrumentos de cordas. Amém? Eu me emociono quando eu leio, não adianta esse versículo, porque durante muito tempo houve um tempo de escassez na minha vida que eu precisei muito desse versículo. Eu precisei olhar para essa palavra, né? E ainda que eu não visse frutos, ou eu estivesse longe de ver, né, a semente, ou ver a semente brotar, porque quando você entende que é um processo, nós entendemos que nós não vamos plantar hoje e colher amanhã, né? Ainda que quando nós falamos isso, é algo muito bonito. Mas quando nós vamos viver algum processo, e nós temos que entender que funciona como uma plantação, né? Nós plantamos hoje, vamos ter que regar, vamos ter que alinhar ali como que vai estar a terra daquela semente, para depois, né, começar a ver brotar e daí ver flores. Então, ainda que eu não via, né, todo esse processo, né, e o diabo tentava bloquear a minha mente para que eu desistisse da minha caminhada com o Senhor, né, eu fui mantendo firme, crendo que eu veria os frutos, né. Então, assim, ainda que aqui diz, ainda que a figueira não floresça e nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, porque muitas das vezes aquilo que nós achamos que está brotando é algo bom durante o processo, e o Senhor vem e poda, porque ele fala, não, isso aqui não tá bom, deixa eu podar mais um pouquinho. Mas que nós não venhamos a nos desanimar. Quando estamos passando pelo verão, num calor de 40 graus, é difícil imaginar que haverá momentos em nossas vidas que precisaremos usar roupa de lã. Quando chega o inverno, porém, a perspectiva muda. O mesmo acontece conosco em tempo de tranquilidade. Parece que tempos difíceis nunca vão acontecer. Mas o próprio Jesus nos preveniu que no mundo passaríamos por sofrimento. O profeta Abacuque viveu num período em que uma grande crise de ordem espiritual, moral e social havia se instalado em sua nação. Porém, mesmo em meio aos momentos difíceis, ele conseguiu experimentar vitória. E hoje vamos aprender com ele a suportar as dificuldades e sair vencedores. Os tempos difíceis devem gerar inconformismo. Esse é um dos primeiros pontos, né? Quando os tempos difíceis vierem, né? Em Abacuque 1, versículo 2 e 3, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim, e há também contendas, e o litígio se suscita.
O questionamento de Abacuque revela o seu inconformismo com aquela situação de caos na nação. Isso nos ensina que não basta percebermos que existe uma crise. Precisamos sentir, orar a Deus e nos incomodar. Devemos ter uma atitude de inconformismo e transformar a nossa mente. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diante de Deus podemos ter respostas ao que nos desafia. Por isso é tão fundamental orar como fez aquele profeta, né? Aqui nos mostra que Abacuque estava diante de uma situação e ele estava inconformado, né, com a violência que estava vendo, com a destruição que estava tendo naquele lugar, e ele entende que existe uma crise ali, né, e que todos estavam passando aquela crise, mas ele vai diante do Senhor questionar, inconformado, porque o Senhor não está vendo, o Senhor não está, né, olhando, ainda que nós saibamos que Deus está olhando tudo que nós estamos passando agora, porque nós estamos vivendo ainda assim tempos difíceis, né? Aqui nós já estamos num estudo que diz vencendo em tempos difíceis, e nós assim temos algumas pessoas que estão vencendo isso. E nós estamos assim, como esteve você, né? Eu vou aproveitar para usar isso que nós passamos agora. Como que você esteve durante a quarentena, né? Durante os meses que nós ficamos parados em casa, né? Vivemos sim um confinamento, ainda que você não viveu, eu não vivi, por exemplo, os 40 dias, 2 meses seguidos, como houve pessoas que passaram 2 meses exatos dentro de casa, mas eu fiquei praticamente semana e saía trabalhar um dia. Como você viveu esse tempo? Você estava como? Você estava só ali, trazendo para nossa realidade hoje. Você estava inconformado de que maneira? Você estava orando, clamando o Senhor, né, por aquelas pessoas que estavam passando por uma situação pior do que a sua, né? Você estava clamando pela sua casa? Como que estava a sua atitude perante ao Senhor durante essa crise, né? E aqui mostra que Abacuque, ele foi ali, ele parou, ele sentiu a crise, ele sentiu tudo que estava acontecendo e ele levou para diante do Senhor. Como você reagiu, né, durante esse tempo de pandemia que nós vivemos, durante esse tempo difícil, né? Aqui diz, diante de Deus podemos ter resposta ao que nos desafia. Por isso é fundamental orar. Por isso é fundamental orar. Eu vou repetir, por isso é fundamental orar. Como foi a sua posição durante, né, esse tempo que nós passamos? Como tem sido a sua posição durante esse tempo? Que nós continuamos a viver ainda e tudo tão incerto, né? Então, se aqui o Abacuque nos deu um ensinamento, que ele não se conformou, ele foi diante do Senhor, ele foi clamar, né, o Senhor lá atrás, ele foi dizer, Deus, o Senhor não vê, ele estava ali buscando, mostrando para Deus, eu tô aqui, eu tô vivendo no meio disso tudo aqui e eu estou inconformado com o que nós temos vivido. Aqui tem uma pergunta assim, né, que eu mesma analisei dentro de mim mesma, né, para mim. Você se sente vítima e se encolhe diante dos problemas que tem assolado a nossa nação? Ou se sente inconformado com o desejo de interferir e fazer alguma coisa? Né? Quando eu li isso daqui, eu fiquei analisando exatamente o que nós temos vivido, trazendo isso engraçado, né? O que nós estamos vivendo hoje, né, está traduzido aqui na Bíblia, né? Então, assim, quando eu comecei a ler, eu falo, meu Deus do céu, né? Aqui encaixou a história de nossa hoje que nós estamos vivendo, a crise, o tempo difícil, né, dentro da Bíblia, na verdade. Nós que convertemos a Bíblia, nós estamos vivendo Bíblia, na verdade, né, olha aqui, tudo que a gente está vivendo, na verdade, já estava lá atrás marcado, né? Então, assim, isso abre os nossos olhos para que nós não cometamos erros como nós estamos reagindo, como que você está? Você está se vitimizando uma vez mais, né, diante do problema, ou você realmente buscou inconformismo de interferir para fazer algo? Porque eu vou usar um exemplo
nosso como igreja, como home church. O que o Senhor falou ao meu coração, logo no começo da pandemia. Quando a gente começou, eu e meu marido, a distribuir alimentos para algumas pessoas que a gente imaginava, né? Então a gente entendeu que foi o Espírito Santo nos dando discernimento de que aquela pessoa estava precisando, então nós só chegávamos e entregávamos. E de repente aguçou o desejo no meu coração, por que não fazer isso como igreja, né? E lógico, também levanta aquele sentimento, tem tanta gente que poderia fazer, tem tanta gente lá que poderia abrir a casa porque tem garagem, porque é claro que o diabo ele vai trabalhar o contrário na mente daquele que o Espírito Santo vem consolidar. Por que você não faz? Né? Então assim, e eu vi isso, eu consegui, né, romper os obstáculos gigantes. Quem convive comigo sabe das minhas dificuldades. Por exemplo, eu fui falar, eu lembro que eu falei no grupo e as meninas, tipo assim, naquele dia não ouviram. Eu até falei, nossa, elas nem deram confiança. Eu falei, quer saber? Eu ainda brinquei com o pastor Marcelo um dia. Eu falei, pastor Marcelo, eu vou falar direto com o dono do circo, porque eu conversei com os palhacinhos e ninguém me ouviu. Então eu vou falar direto com o dono do circo, porque eu gosto de ver o negócio funcionar. E eu levei a proposta para ele, e ele super apoiou como igreja, aceitou fazer aquilo como igreja. E assim, a gente não sabia nem como ia fazer, eu e meu marido. Mas Deus foi tão lindo, gente, que teve um dia eu fiz um vídeo para as meninas, né, um grupo que eu tenho das meninas assim mais chegadas, e assim, eu fiz um grupo para elas, e assim, quantas cestas? Nós tínhamos 172 cestas aqui dentro do meu apartamento. E assim, aos olhos, talvez entre nós mesmo, ou de outras pessoas de fora, nossa, mas só isso, porque fulano tá fazendo 300. E daí que fulano tá fazendo 300? Eu tô falando nós como igreja. Gente, a gente conseguiu ser ponto de referência para outras organizações muito maiores do que nós, como ajuda. E bingo, isso que era o fundamental. Ainda hoje as pessoas já estão, a Home Church já abriu, eu quero visitar. E esse era, a gente interferiu de alguma maneira, a gente não ficou pensando. Como Deus colocou isso no meu coração, eu olhei o que nós podíamos fazer como igreja, porque eu falei, não, gente, a minha igreja é a top da galáxia. Me desculpe as outras, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, se eu tinha essa ponte de conexão às pessoas que estavam necessitadas, e os meus pastores e outras pessoas já estavam fazendo para outras pessoas, o porquê eu não poderia fazer? E lógico que se levantou, nossa, mas no meu apartamento é tão pequeno, a minha sala é pequena. Mas nós abençoamos tantas vidas, porque o propósito do Senhor, eu falei com as meninas, eu nunca vi Deus multiplicar espaço de um carro, porque o meu carro parece uma caixinha de fósforo pra gente fazer as compras e multiplicar o espaço dessa casa, porque houve um tempo que eu falei, meu Deus, não vai caber mais. E os vizinhos cederam o hallway deles de entrada pra gente e foi um mover maravilhoso, sabe? E eu não fico com aquele sentimento assim, eu olhando e eu seguindo outras igrejas que estavam fazendo, eu vendo os stories, o que é que a gente podia fazer, como eles estavam fazendo, no que é que a gente podia melhorar. E eu não me frustrava porque eles estavam servindo 300 famílias e a gente estava servindo 100. Eu estava feliz porque nós estávamos fazendo algo que ninguém fez. Fez, mas não como a gente fez. A gente entregou a campanha inteira, a gente repôs alimentos. Então isso foi algo que me tirou da vitimização de ficar dentro de casa, me lamentando, porque era algo que estava ao nosso alcance, né? E Deus me deu um time maravilhoso. Então, assim, foi uma bênção. E o que eu vejo hoje, se as pessoas perguntarem pra mim assim, eu não tive quarentena, porque eu trabalhei pro Senhor na quarentena, eu decidi, porque eu sabia que como eu era, eu falei, foi uma das melhores coisas que eu decidi fazer, porque eu não fiquei parada. Eu não tive tempo pra deixar e dar espaço, brecha pra Satanás colocar pensamentos negativos, ainda que ele tentou no começo, né? Eu tive o discernimento ali, orando, busquei ajuda. Gente, busque ajuda, sabe? O diabo vai falar pra você, não vale a pena entrar nessa célula, não vale a pena você atender o telefone, porque ele quer manter você sozinha, ele quer minar suas emoções, ele quer que você fique ali, ó, no conformismo da situação, sabe? Ah, mas eu só tenho 2 pacotes de arroz. Dá um. Ah, mas eu só tenho um. Divide. E a gente vai ter que começar a crer na provisão do Senhor. E quando nós colocarmos isso à prova, nós vamos viver milagres sobrenaturais. Eu falei ainda hoje, eu continuo crendo que Deus continua fazendo milagres. E eu pago pra ver. E eu prefiro pagar pra ver pra Jesus do que eu pagava pra ver lá fora, arrumando confusão com os outros.
Seca, cisquinho de gente, vivia falando alto com os outros, mas de longe, porque senão os outros batessem o pé, eu saia correndo. Por que eu não vou pagar pra ver com Jesus? É a melhor decisão que tem. Não se conformar, gente, com o tempo difícil e orar. Orar ao Senhor, aquilo que está no seu alcance. Porque eu orei, Deus, eu quero fazer a diferença de alguma maneira. E Deus falou pra mim, você vai fazer, mas como igreja. E foi um processo pra mim, porque eu tive que ir falar com o meu pastor. Eu tive que falar com o pastor, gente. E só quem me conhece e sabe por que eu estou falando isso, porque eu tive que ir lá, falar, pastor, vamos fazer, apresentar um projeto pro pastor, tipo, né, o diabo distorce a nossa mente. Você vai ter que pedir, você vai ter que se submeter, e daí? Hoje eu entendo que eu tenho um pai espiritual sobre a minha vida, me dando direção. E era só isso, mas nós temos que blindar a nossa mente no tempo difícil e não se conformar com ele, gente.